existe um segredo que não está trancado em cofres blindados nem escondido por trás de códigos indecifráveis. Ele jaz à vista de todos, exposto como a luz do dia, mas só revela sua essência àqueles cuja mente está preparada para absorvê-lo. Quantas vezes já lemos um texto ou ouvimos uma ideia que, embora compreendida racionalmente, não ecoa dentro de nós? Não se fixa, não se transforma em parte do nosso modo de ver o mundo, simplesmente porque nossa consciência ainda não amadureceu o suficiente para assimilá-la em sua plenitude. E é exatamente assim, como uma mensagem cifrada destinada apenas aos espíritos despertos, que se apresenta uma das obras mais enigmáticas da literatura, a poema Almas Mortas, de Nikolai Gogol. Quem não se lembra, mesmo que vagamente, da história daquele astuto aventureiro, Pavel Ivanovich Titichikov, que percorria as propriedades rurais comprando documentos de servos já falecidos para usá-los como garantia em um golpe financeiro? Na escola, nos ensinaram que era uma sátira genial aos costumes decadentes da nobreza russa, uma crítica mordaz à burocracia e à corrupção de uma sociedade em decomposição. E não há dúvida de que isso é verdade. Mas será que essa é apenas a camada mais superficial de uma obra muito mais profunda e perturbadora? E se Gogol, escrevendo na primeira metade do século XIX, não fosse apenas um mestre da ironia, mas um cronista de uma era que havia testemunhado um cataclismo tão avassalador que suas consequências ainda ecoavam nas entrelinhas de sua narrativa? Alguns estudiosos sugerem que o autor viveu o que se chamou de anos sombrios, um período de mudanças brutais e perdas humanas em massa, tão traumático que sequer podia ser mencionado abertamente. Em uma época de censura implacável, falar sobre isso seria um suicídio. A única saída era camuflar a verdade entre descrições aparentemente inocentes, paisagens, cenários cotidianos, detalhes que, à primeira vista, parecem meros enfeites literários. O verdadeiro mistério de Almas Mortas não está na trama de Titichikov, mas no mundo que o cerca. Seu esquema é apenas um pretexto, uma desculpa para que Gogol nos guie por uma Rússia que esconde algo muito mais sinistro do que a simples ganância de um vigarista. O protagonista real dessa história não é o ambicioso protagonista, mas o cenário em que ele se move, um universo estranho, desolado e repleto de enigmas para quem souber observar. Vamos fazer um exercício de imaginação. Esqueça, por um instante, tudo o que aprendeu sobre a sátira aos latifundiários e acompanhe Titichikov em sua chegada à cidade provincial N. Sua carruagem avança por ruas esburacadas, mas, em vez de nos concentrarmos em seus cálculos mesquinhos, vamos olhar ao redor. Vamos examinar as casas, as ruas, as árvores, os rostos. O que veremos pode abalar não só nossa interpretação desse livro, mas também nossa compreensão do passado. A carruagem entra na cidade. O primeiro detalhe que salta aos olhos de quem observa com atenção é a arquitetura. Gogol descreve: as casas eram de 2,5 andares, com mezaninos que os arquitetos locais achavam muito elegantes. Passamos por essa frase sem dar importância, como se fosse um mero adorno descritivo. Mas pare e reflita: o que é uma casa de 1,5 andar? Não é um termo arquitetônico convencional. É uma descrição literal, quase fotográfica, do que o autor viu. Imagine um edifício onde apenas a metade superior das janelas do térreo emerge do solo, enquanto acima dele se ergue um andar completo. Essa é a tal casa de 1,5 andar. Esse detalhe aparentemente banal é, na verdade, uma pista crucial. Por todo o mundo, da Europa à Sibéria, construções antigas têm pavimentos inteirados metros abaixo do nível atual do solo. A ciência oficial atribui isso ao acúmulo gradual de camadas culturais ao longo dos séculos. Mas Gogol, sem perceber, nos entrega a chave para um enigma muito maior. Não foi um processo lento. Era uma realidade tão comum que nem sequer merecia explicação. Ele menciona, quase de passagem, como os novos moradores se adaptaram àqueles semi-soterrados cômodos que já foram salões nobres e agora abrigavam gado. O mundo antigo estava literalmente soterrado sob os pés dos que vieram depois. E as estranhezas não param por aí. Observe a cidade como um todo. Gogol descreve ruas tão largas quanto campos abertos, onde as casas parecem perdidas em meio a um vazio desproporcional. Por que uma cidade provincial teria avenidas tão desmesuradas? Não faz sentido do ponto de vista urbanístico. Isso sugere espaços abandonados, uma população que ou nunca chegou ou desapareceu. Depois, há as placas comerciais, imagens de pães, botas, calças azuis, mas todas tão desgastadas pela chuva que mal se distinguem. Pense nisso, uma placa é a vitrine de um negócio, seu cartão de visitas.
Enquanto o estabelecimento funciona, ela é repintada, cuidada. As tintas existiam, eram acessíveis. Para que uma placa se apague dessa forma, ela precisa ter ficado décadas sem manutenção, como se o dono tivesse sumido e ninguém mais se importasse. A impressão é de um lugar que ficou deserto por muito tempo, até que novos habitantes, como o estrangeiro Vassili Fyodorov, simplesmente ocuparam o que restou, sem questionar o destino dos antigos donos. Por toda parte, águias bicéfalas escurecidas pelo tempo observam em silêncio, símbolos de um poder que sobreviveu aos seus súditos. A cena que se descortina não é a de uma pacata província, mas a de uma cidade fantasma, recém-povoadas por uma geração que herdou as ruínas de uma civilização que se foi. Juntando essas peças, casas semi-enterradas, ruas vazias demais, placas apagadas pelo tempo, surge a imagem de uma sociedade que não apenas declinou, mas foi varrida por algo muito pior. Uma civilização que ergueu aquelas paredes de pedra desapareceu, deixando para trás apenas vestígios mudos de sua existência. Mas se esse foi o destino das construções humanas, o que terá acontecido com a natureza além daquelas cidades abandonadas? A resposta que Gogol esconde em suas descrições de paisagens é ainda mais aterradora. Ao sair dos limites da cidade fantasma, esperaríamos encontrar a natureza retomando seu espaço, exuberante, como costuma acontecer quando o homem recua. Mas o que Gogol nos mostra subverte todas as expectativas. Ele leva Titichico a um jardim público, um lugar que, por definição, deveria ser um refúgio de verde. E o que encontramos? O jardim consistia em árvores finas e mal enraizadas, sustentadas por estacas, não mais altas que um junco. Pense nisso, não há carvalhos centenários nem tilhas frondosas, apenas mudas raquíticas que mal conseguem sobreviver naquele solo. Você consegue imaginar um parque urbano sem uma única árvore adulta? É tão absurdo que normalmente ignoramos esse detalhe, atribuindo-o a um capricho do autor. Mas e se for um indício de algo muito maior? Não se trata de mera ironia gogoliana. O autor, com um golpe de mestre, transforma a sátira em um retrato sinistro da realidade quando revela um detalhe escalofriante. Os jornais da época descreviam aquelas mudas raquíticas como um jardim de árvores frondosas, de copa larga, que ofereciam sombra refrescante nos dias escaldantes. Não é exagero, não é ficção, é a confissão nua e crua de um mundo onde a verdade é tão insuportável que precisa ser substituída por uma mentira oficial. A propaganda não apenas distorce, mas inverte a realidade, onde a desolação, proclamam-se jardins, onde a morte, anunciam-se vida. E o mais aterrador? Isso não é exceção, é regra. Basta que Chico deixe a cidade para que o cenário se torne ainda mais desolador. Às margens da estrada, estendem-se arbustos raquíticos de pinheiros jovens e troncos carbonizados de árvores antigas. Repare na precisão macabra dessa imagem, não são árvores que apodreceram com o tempo, mas que queimaram. Algo as consumiu em chamas, deixando apenas esqueletos negros onde antes havia vida. E não é tudo. Ao descrever uma aldeia de 200 casas, Gogol lança uma frase que congela o sangue: em nenhum lugar entre elas crescia uma única árvore ou qualquer vestígio de verde. Só se via, por toda parte, um tronco nu. Isso não é pobreza, não é negligência, é terra arrasada. Um solo esterilizado, onde até a memória da vegetação foi apagada. Para onde foram as florestas seculares que cobriam a Rússia? Porque toda a natureza que Chico vê é ou jovem e doente, ou simplesmente morta. A resposta está escondida em uma observação aparentemente casual, mas letal. Ao descrever a estalagem onde Chico se hospeda, Gogol menciona que seu andar inferior, de tijolos vermelhos, escureceu ainda mais devido às Lifiepogodny Peremene, às mudanças climáticas malignas. Essa não é uma simples referência ao mau tempo. A palavra Lifie, em russo, carrega um peso histórico, ela designa épocas de calamidade, desastres de proporções nacionais, como guerras, fomes ou pragas. E aqui ela é aplicada ao clima. Gogol não está falando de um inverno rigoroso ou de uma seca passageira. Ele está nos dizendo, sem rodeios, que o clima sofreu uma ruptura violenta e recente, tão brutal que deixou marcas visíveis nas construções. Para entender a magnitude desse colapso, basta recorrer a registros históricos. No século XV, São Petersburgo, hoje sinônimo de nevascas e geadas, abrigava jardins exuberantes onde floresciam pessegueiros, ameixeiras, damasqueiros e até amoreiras. Documentos da época atestam, era um paraíso verde em plenas latitudes setentrionais. Agora, avancemos até 1835, ano em que Gogol escreve.
O romancista Alexei Pesensky descreve o inverno daquele ano em Petersburgo como extremamente frio, com termômetros marcando 25 graus abaixo de zero. Para nós, hoje, isso pode parecer normal. Mas para os contemporâneos de Gogol, era uma anomalia aterradora, um frio desconhecido. Em poucas gerações, o clima havia se transformado radicalmente, o calor desapareceu, e uma era glacial se instalou. Terra queimada e resfriamento abrupto. Esses são os dois sinais clássicos do que a ciência moderna chama de inverno nuclear, o efeito de um cataclisma global que lança milhões de toneladas de poeira e cinzas na atmosfera, bloqueando a luz solar. A imagem que Gogol constrói, peça por peça, é a de um mundo devastado, cidades enterradas, solo estéril, um frio anormal que persiste como uma maldição. Uma hecatombe dessa magnitude não poderia poupar os seres vivos que habitavam esse universo. Ela teria de causar extinções em massa. E Gogol, com sua genialidade habitual, não apenas sugere, mas afirma o desaparecimento de uma raça inteira, a dos gigantes. Ele não faz isso com discursos grandiloquentes, mas através de um detalhe aparentemente trivial, jogado no meio de uma conversa banal. Quando Chico é hóspede de Sobakevich, este, ao convidá-lo para a mesa, faz um gesto característico com o pé calçado em uma bota de proporções descomunais, tão grande que dificilmente existiria um pé humano que a preenchesse. Já isso, por si só, seria estranho em uma casa de um proprietário rural comum. Mas Gogol vai além. Acrescenta uma frase que é a chave para entender toda a antropologia desse mundo distópico. Especialmente nestes tempos, diz o narrador, quando até na Rússia começaram a surgir bogatires. Não é uma metáfora. Não é um conto de fadas. Gogol fala disso como um fato notório, aceito sem questionamentos. E a palavra crucial aqui é a surgir ou, no original, videlis. Esse verbo, em russo, não significa aparecer, mas sim é ser criado artificialmente, como em um experimento de seleção genética, ou como um último esforço para evitar a extinção. Gogol está nos dizendo, sem meias palavras, que os bogatires, aqueles gigantes lendários, heróis de estatura sobre-humana, estão desaparecendo. Eles não nascem mais espontaneamente. Agora, são produzidos, como se a própria natureza já não fosse capaz de gerá-los. O que isso implica? Que o meio ambiente mudou de forma tão radical, talvez a pressão atmosférica, a composição do ar, a radiação, que esses seres poderosos, outrora comuns, não conseguem mais sobreviver. O mundo encolheu. Perdeu sua força. Tornou-se uma sombra do que foi. E é contra esse pano de fundo de extinção em massa, que atingiu até os mais fortes, que devemos reler a intriga central de Almas Mortas. Porque todos os proprietários de terras, desde o sonhador Manilov até o avarento Plyushin, aceitam com tanta naturalidade a estranha proposta de Chico. A explicação escolar, por ganância, estupidez ou decadência moral, é rasa demais para uma obra dessa profundidade. A verdade é muito mais sombria e concretamente aterradora. Eles entregam os documentos dos servos mortos com tanta facilidade porque a morte em massa já se tornou rotina. Ouça seus diálogos com atenção. Quando Chico pergunta a Manilov quantos camponeses faleceram desde a última revisão censitária, a resposta é: muitos, realmente muitos. E seu administrador acrescenta que ninguém os contava. Pense no que isso significa: a perda de vidas foi tão massiva, tão caótica, que o sistema de registro simplesmente colapsou. Não foi um declínio gradual, natural, mas uma onda súbita e esmagadora. Sobakevich comenta que, na propriedade do vizinho Plyushin, os camponeses morrem como moscas. E Plyushin em pessoa, símbolo da avareza patológica, confirma: nos últimos 3 anos, essa maldita febre dizimou uma fortuna em homens para mim. Uma febre que soa menos como uma doença comum e mais como uma epidemia pós-cataclismo, um surto desencadeado pelas consequências da devastação. E então Plyushin solta a frase mais reveladora de toda a obra. Quando Chico pergunta desde quando ele começou a contar as baixas, o velho responde: isso ainda seria pouco, graças a Deus, o problema é que, desde aquela época, já somam 120. E usa a palavra Liu, o mesmo radical de Alifia Pogodny Peremene, usa anos malignos. Ele está dizendo, sem rodeios, que desde aquele desastre, desde aquele momento de ruptura, perdeu 120 almas. A farsa de Chico, então, ganha uma dimensão totalmente nova. Ele não está comprando documentos de servos que morreram pacificamente ao longo de uma década. Está, na verdade, registrando as vítimas de um apocalipse recente. Sua viagem não é um golpe financeiro,
mas um censo dos sobreviventes de uma tragédia sem nome. E a indiferença dos proprietários não é apenas cobiça, é o entorpecimento de um povo em choque, para quem a morte prematura de centenas de pessoas se tornou o pano de fundo cotidiano. As peças do quebra-cabeça se encaixam. Cidades destruídas, enterradas sob camadas de terra. Florestas calcinadas e um inverno que chegou sem aviso. Uma raça de gigantes à beira da extinção. E a memória fresca de um extermínio em massa, tão recente que ainda dói. Gogol não estava escrevendo uma sátira social. Estava documentando os últimos suspiros de uma civilização que testemunhou e talvez até causou o próprio fim. A morte em massa que se abateu sobre a humanidade não foi obra do acaso, estava diretamente ligada a um mal calculado, uma força que não se contentou em ceifar vidas, mas em apagar até a memória de que um mundo diferente já existira. O que Gogol nos apresenta não é uma alegoria, mas o relato fragmentado de um pós-apocalipse meticulosamente planejado. Uma catástrofe desse porte, capaz de alterar o clima, redesenhar continentes e extinguir espécies inteiras, não nasce de terremotos ou erupções vulcânicas. São marcas de um ataque cirúrgico, sistemático, executado com precisão militar. Não foram anos de fome, foi guerra. Mas uma guerra que qualquer outra que nossa história oficial se atreva a registrar. Quem lutou contra quem? E por que o rastro desse conflito, o maior já travado pela humanidade, foi varrido com tamanha eficácia que hoje dependemos de versos satíricos para reconstruir seus escombros? Se foi uma guerra, suas regras escapam à nossa compreensão. Não houve batalhas campais por fronteiras, nem exércitos marchando sob bandeiras. Foi um genocídio cultural, um extermínio não de corpos, mas de uma civilização inteira, seu conhecimento, sua estrutura, sua essência. Para decifrar o que Gogol cifrou entre linhas, precisamos primeiro visualizar o mundo que existia antes dos anos funestos. Segundo uma versão proibida da história, a antiga civilização não se dividia por nações, mas por função. No coração desse império tecnológico estava o coração do mundo, um complexo industrial e científico avançadíssimo, localizado nos Urais e na Sibéria, conhecido pelos antigos como Asgard-Irisk, a cidade dos deuses às margens do Irtikal ou a Ásia, a terra dos Ases. Era um mundo de fábricas colossais, laboratórios de energia desconhecida, máquinas que desafiavam as leis da física tal como as entendemos. Enquanto isso, a parte europeia, a mesma Rússia que Gogol descreve, não era uma colônia oprimida, mas a grande celeiro desse império, uma vastidão agrária que alimentava o centro industrial. A divisão não era de sangue, mas de ofício. De um lado, os citas, ou Shud, como eram chamados nas crônicas antigas, engenheiros, metalúrgicos, cientistas, os arquitetos da era tecnológica. Do outro, os sármatas, ou eslavos, os agricultores, os guardiões da terra. Não havia hierarquia de superioridade, mas uma simbiose perfeita, o cérebro e o braço do mesmo organismo colossal. Até que veio a guerra. E seu objetivo não era conquistar, mas decapitar. O alvo principal foi o coração do mundo. Algo ou alguém desferiu um golpe tão devastador contra a Sibéria e os Urais que os efeitos ecoaram pelo planeta, invernos nucleares, florestas reduzidas a cinzas, o clima global alterado para sempre. Enquanto isso, a província europeia foi bombardeada seletivamente, com precisão cirúrgica. Não para exterminar, mas para desorientar. Destruir pontes, queimar arquivos, cortar as veias que ligavam as terras agrícolas ao centro industrial. Os personagens de Gogol vagueiam por um mundo de ruínas que não compreendem, casas soterradas por toneladas de terra que apareceu do nada, geadas anômalas sem causa aparente, a memória distorcida de gigantes que um dia caminharam entre eles. Eles viram vizinhos morrendo em massa de afebres, sem jamais conectar esses surtos à hecatombe global. São sobreviventes que viram a fumaça no horizonte, mas nunca o incêndio que a gerou, como aldeões às margens de um vulcão que entra em erupção a milhares de quilômetros, cobertos por cinzas sem jamais terem ouvido o estrondo. O resultado foi fatal. O coração do mundo foi arrasado. Com ele, pereceu a maioria dos citas, os portadores do conhecimento tecnológico. Os sármatas, os agricultores, sobreviventes em maior número, ficaram órfãos, sem seu centro neural, sem suas máquinas, sem sua ciência. Foi nesse vazio que surgiram os vencedores, aqueles que, segundo essa teoria, orquestraram o colapso. Não vieram com espadas, mas com contratos. Não como conquistadores, mas como administradores da nova ordem.
ingleses e holandeses, ou quem quer que estivessem por trás desses nomes, preencheram o poderio ausente com um sistema onde a tecnologia era heresia e a história, uma página em branco a ser reescrita. Eles não precisaram impor sua vontade pela força. Bastou reeducar. A estratégia foi brilhante em sua crueldade. Primeiro, eliminar os guardiões da memória. Bibliotecas antigas, centros de pesquisa, qualquer vestígio do saber pré-guerra foi sistematicamente destruído. Mas o golpe mais profundo veio depois: reprogramar a mente humana. Para isso, era preciso erradicar a antiga fé, o alicerce que sustentava a cultura tecnológica dos citas. Seu mundo era indissociável de uma cosmovisão védica, um sistema que explicava as leis do universo e conferia poder através do conhecimento. Para evitar qualquer ressurgimento, essa tradição foi demonizada, rotulada como paganismo primitivo, seus praticantes como hereges, seus símbolos como idolatria. Em seu lugar, impuseram uma nova religião, simples, obediente, que pregava submissão em vez de questionamento, fé cega em vez de investigação. A história foi reescrita do zero. Tudo que existira antes da iluminação trazida pelos novos senhores foi reduzido a uma era das trevas anti-barbarismo. Paralelamente, travou-se uma guerra linguística. Palavras antigas foram mantidas, mas seus significados, distorcidos. Tome-se a palavra capital, ou hoje, associamos ao centro político de um país. Mas seu étimo eslavo, Sulitsa, sem faces, originalmente designava simplesmente uma cidade imensa, multiforme, como as metrópoles industriais de outrora. Os verdadeiros centros de poder, como Asgard, foram apagados dos mapas e da memória, enquanto cidades provinciais como Moscou ou Petersburgo foram promovidas a capitais por decreto. Substituições como essa, centenas delas, roubaram das pessoas seu passado, sua geografia, sua própria língua. Restou-lhes apenas uma versão esterilizada da história, fabricada para justificar um novo regime. E assim, geração após geração, o maior crime da humanidade foi apagado. Não por acaso, mas por design. Porque a vitória verdadeira não está em vencer uma guerra, está em fazer o mundo esquecer que ela aconteceu. Neste mundo de mentira absoluta e esquecimento forjado, poucos eram os que guardavam a memória ou suspeitavam da verdade. E aqueles que o faziam não podiam falar abertamente. Então, tornaram-se criptógrafos. Entre eles, Nikolai Vassilievich Gogol foi um mestre. Não podia escrever um tratado histórico ou um estudo científico, seria destruído junto com seus manuscritos antes que a tinta secasse. A única maneira de transmitir sua mensagem através dos séculos era disfarçá-la, transformar a verdade sobre o mundo arrasado em uma poesia satírica, esconder os escombros da história atrás de situações grotescas e personagens caricatos. Ele não escrevia para seus contemporâneos, a maioria já aprisionada na realidade fabricada que lhes foi imposta. Escrevia para nós. Para as gerações futuras cujo intelecto, ele esperava, um dia amadureceria o suficiente para decifrar o que estava oculto entre linhas. Deixou-nos uma chave, convencido de que, algum dia, alguém encontraria a fechadura correspondente. Hoje, ao observarmos o mundo ao redor, suas inconsistências gritantes, suas anomalias climáticas inexplicáveis, suas cidades construídas sobre ruínas que ninguém se atreve a questionar, somos talvez essa geração. Começamos a enxergar as casas enterradas, a indagar sobre florestas que desapareceram sem registro, a desconfiar das narrativas oficiais que se desintegram sob o peso de suas próprias contradições. Nesse contexto, reler almas mortas deixa de ser um mero exercício acadêmico. Torna-se um ato de decifração, uma tentativa desesperada de reconectar os elos quebrados do tempo. É a chance única de tocar a crônica proibida do nosso mundo, de rasgar o véu da falsidade e vislumbrar, ainda que por um instante, o reflexo do que realmente fomos e compreender, em toda a sua dimensão aterradora, o que nos foi roubado.